Olá, bem-vindos ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras, o Portugal e Brasil. Hoje vamos nos focar na importância da autoconfiança para a carreira e para a vida pessoal. Mulheres que já foram vítimas de assédio moral no trabalho devem trabalhar a sua autoestima e autoconfiança. Eu sou Marlene Costa, sou coach especialista em ajudar mulheres que já foram vítimas de assédio moral no trabalho a recuperarem a sua confiança e autoestima, e como habitual, estou aqui com... Eu sou o Wagner, coach especializado em ajudar mulheres a alcançarem um sucesso profissional sem abrir mão da qualidade de vida e da família. Este podcast é feito para vocês, portanto, enviem-nos as vossas perguntas, as vossas sugestões de temas. Podem deixar aqui um comentário no YouTube, podem entrar em contato connosco diretamente nas nossas redes sociais, que estão aqui nos nossos fundos. E vamos então iniciar o nosso tema de hoje. Olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, em alguns aspectos até controverso, tá? A autoconfiança como um diferencial na carreira e nas relações. Marlene, me diga uma coisa, para você, o que é a autoconfiança? Porque a gente se fala de autoconfiança, autoestima, vaidade, essas coisas todas. Não- Será que as pessoas não acabam confundindo essas coisas todas? Sim, acho que acabam. Mas vamos falar aqui um bocadinho primeiro do que é a autoconfiança. Assim, uma pessoa autoconfiante tem mais capacidade acredita mais nas suas capacidades, é mais resiliente a situações de stress, a problemas, tem mais produtividade, tem mais foco na solução, tem melhores relações interpessoais, tem, aqui na questão da carreira, tem mais probabilidades de chegar a cargos de liderança. E falaste aqui numa questão muito importante que é aqui a comparação da autoestima à arrogância. E existem mulheres, eu já ouvi isto, mulheres dizerem: eu não quero trabalhar a minha autoestima porque eu não quero ficar arrogante, eu não quero ficar nariz empinado, porque se isso acontecer eu vou perder as pessoas que gosto. E já viste, isto é uma crença limitadora tão grande, porque a pessoa não vai perder o amor das outras pessoas, aliás, até vai a ganhar respeito se trabalhar a sua autoestima e autoconfiança. É realmente aqui interessante como é que estas crenças influenciam a nossa vida sem mesmo nós nos apercebermos disso. Wagner, tens aqui mais. Queres primeiro explicar o que é que são crenças limitadoras ou limitantes e dizer aqui que mais crenças é que podem aqui prejudicar, digamos assim, a vida das mulheres? É interessante quando a gente fala de crenças limitadoras ou crenças limitantes, elas não têm nada a ver com religião. A primeira coisa que a gente Hum. precisa esclarecer é isso. São regras, são, digamos assim, leis invisíveis que a gente aprende ao longo da nossa vida e que criam determinados padrões de pensamento. Por exemplo, para a grande esmagadora maioria que eu fizer essa pergunta, e mesmo os mais jovens, se eu perguntar, falar assim, dinheiro não dá em, a pessoa vai responder árvore. E tinha muitas pessoas que falavam, dinheiro é sujo. Ah, se a pessoa ficou rica, ela fez alguma coisa errada. Ou seja, quando eu digo que dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, e para eu ficar rico eu tenho que fazer alguma coisa errada, se eu tenho como valor a honestidade, eu nunca vou querer ficar rico. Portanto, eu vou me afastar do dinheiro de forma inconsciente. Isto é uma crença limitante. No caso das mulheres, não é diferente. Aquela questão de a mulher tem que estar sempre bonita, a mulher tem que estar sempre magrinha, porque se ela não for magrinha, se ela não for bonita, se ela não for alta, se ela não tiver cabelo comprido, se ela não for loira, esse tipo de coisa, criam modelos e as mulheres acabam tendo que se encaixar aí. E onde, como se ela não é, se ela não nasceu com essas características físicas, então nunca vou poder ser nada. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A autoconfiança, primeiro, você precisa separar desses modelos, porque a autoconfiança, como você bem disse, é você ter confiança nas suas próprias capacidades. Ser gordo, ser negro, branco, alto, loiro, não tem nada a ver com a sua capacidade, intelectual. Se você tem algum tipo de deficiência ou não, isso não tem nada a ver com a sua confiança em fazer as coisas, em tocar as coisas para frente. Então, quando a gente cria, a gente é colocado na nossa cabeça determinadas leis invisíveis, determinadas regras, e a gente se orienta por elas, a gente passa a criar o que a gente chama de é,
crenças limitantes. Como, por exemplo, eu, como homem casado, já ouvi a seguinte coisa: ah, mulher é tudo igual. Mulheres, já ouvi de mulheres dizendo, ah, Uhum. mas os homens são todos iguais. E tem aquela famosa pergunta: se mulheres são todas iguais, se os homens são todos iguais, por que fica escolhendo tanto? Isso é Uhum. um, tipo, um exemplo de crença limitante. Sim, sim. E é tão importante estas crenças porque muitas vezes a pessoa se calhar nem acredita nisso, só que como ouviu isso a vida toda e não tem muitas vezes a noção, por isso é que no coaching, se calhar o maior desafio do coach é chegar a essas crenças para tentar trabalhar isso. Por isso, e isso também vai influenciar muitas vezes a autoestima e a autoconfiança, como tu falaste, de ser gordo, não ter o cabelo comprido, todas essas coisas que a sociedade ahm, nos mete na cabeça, digamos assim, da beleza ideal, daquilo que a mulher deve ser, ou mesmo que o homem deve ser. Se nós depois não nos encaixarmos nesses padrões, a nossa autoestima vai diminuir. Isso também é muito importante. Ahm, Depois, aqui, uma pessoa que tem autoestima, autoconfiança, vai se tornar mais segura. Nós também falámos aqui, deste tema em off, digamos assim, ah, da pessoa ser insegura. Ou seja, uma pessoa quando é insegura, qualquer coisa, uma decisão que tenha de tomar, vai estar sempre, vai querer ouvir outras pessoas, depois não vai conseguir decidir porque as pessoas que ouvem têm aqui, posições diferentes. Por exemplo, na questão do assédio moral no trabalho, muitas vezes aquilo que eu ouço é que a pessoa quer sair do trabalho porque está a viver uma situação de assédio moral e, por exemplo, em casa não tem esse apoio, porque o marido ou a mulher acha que a pessoa que deve desvalorizar essa situação, que está num emprego com segurança, que ganha bem, e a pessoa depois não tem essa coragem, também está com a autoestima e com a autoconfiança fragilizada, porque o assédio moral fragiliza muito essas duas características, está fragilizada e não consegue sair. Mas sem mesmo falar nesta situação do assédio, quantas pessoas é que nós conhecemos que se calhar que estão infelizes no trabalho já há muito tempo, há muitos anos, e não conseguem sair, não é, Wagner? E o mais interessante é essa história de a pessoa, veja, independentemente do assédio, porque o Uhum, assédio ele vai realmente vitimizar essa mulher, ela vai vitimizar esse profissional. uhum, Então, o que que vai acontecer? Ela vai ter menos força para fazer o que precisa. Só que tem pessoas que estão presas num uhum, trabalho que não gostam, simplesmente porque é um trabalho estável. Principalmente, veja, eu admiro as pessoas que vão para o trabalho público, né? São uhum, funcionários públicos. E eu conheço muita gente que é muito boa no que faz. Porém, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ela passou 25 anos como funcionária pública. Era um trabalho que ela não gostava, ela não evoluiu na carreira, ela entrou naquele cargo 25 anos depois, estava exatamente no mesmo cargo, fazendo exatamente a mesma coisa, porque ela não gostava daquilo que fazia. uhum. Ela passou 25 anos infelizes porque era um emprego que dava estabilidade, ou seja, a não ser que ela cometesse alguma falta muito grave, ela não seria mandada embora, como não foi. Porque assim, é aquele emprego que você não precisa evoluir, se você não quiser. Se você quiser apenas sentar e reclamar, você senta e reclama, leva uma vidazinha daquele jeito e chega no final do mês, você tem o seu salário, chega no final do ano, você tem algumas letras, algumas promoções, pseudo-promoções, e chega no final do seu tempo útil, você ganha uma aposentadoria e teve uma vida infrutífera, porque você não fez exatamente aquilo que fazia. E se tem a situação do assédio moral, essa vida vai ser extremamente infeliz. E aí a autoconfiança acaba, né? Claro, claro que sim. Sim, mesmo essa questão das pessoas que estão no trabalho, que não gostam daquilo que fazem, a autoconfiança dessas pessoas vai cada vez diminuir mais e sem a pessoa se aperceber disso. Porque a pessoa todo o dia está a fazer uma coisa que não gosta. E se calhar gostava de estar a fazer outra coisa e não está. E a questão aqui da autoconfiança também é muito importante, porque, por exemplo, porque isto é uma alavanca para todas as áreas da nossa vida.
por exemplo, aqui no caso do assédio moral, nós trabalhamos autoestima laboral e autoconfiança mais na parte da parte do trabalho. Mas a pessoa trabalhando a autoestima, da parte do trabalho, a autoestima laboral, vai melhorar as suas relações, vai melhorar a sua vida social e, consequentemente, vai melhorar a sua situação financeira. Isto é mesmo muito importante as pessoas trabalharem aqui a parte da autoestima e da autoconfiança. Isso foi legal que você falou pelo seguinte: o que acontece? Pode parecer que uma coisa não tem relação com a outra. O simples fato de falar assim, poxa, mas como que a autoconfiança pode melhorar a vida financeira da pessoa? Se a pessoa tem, se ela, ao invés de se comparar com as outras pessoas, desculpa o spoiler, é, Uhum. ela, ela olha para si e ela alavanca a si mesma por conta da questão da autoestima, ela vai ter empregos melhores, porque ela vai, em algum momento, se arriscar mais, ela vai apostar mais nela, nas suas próprias habilidades, nas suas próprias capacitações, e não vai se contentar com um emprego que não a satisfaz, simplesmente porque ele está dando, naquele momento, uma certa estabilidade e segurança. Porque as coisas Claro. mudam. Aqui no Brasil, por exemplo, ao emprego de funcionário público, que era tido como o emprego mais seguro, em muitas áreas está havendo a desestatização, ou seja, está indo para a Uhum. iniciativa privada. E as áreas que vão para a iniciativa privada, elas acabam se enquadrando como qualquer. O cara, ele vai ter que ser o profissional, ela vai ter que ser a profissional, como qualquer outro, vai ter que mostrar crescimento, porque senão vai ser mandado embora. Claro que sim. Então, Uhum. desculpa. Então, aí o que acontece? A questão da autoestima, da segurança, ela precisa ser revista, né? Exatamente, e mesmo agora, por causa da questão da inteligência artificial, não é? O mundo do trabalho vai mudar completamente nos próximos anos. Há empregos que vão deixar de existir. E essas pessoas vão ter que, pronto, ou que aprender novas competências para poderem trabalhar noutro emprego, noutra profissão. Vão ter que se reinventar, né? Exatamente, exatamente, é mesmo essa a expressão. Ok, E aí, Marlene, vamos falar para vamos passar para as dicas nossas então. mulheres algumas dessas dicas que você preparou para elas? Sim, sim. Ou seja, juntamos aqui 5 dicas que se vocês as seguirem vão de certeza conseguir aqui aumentar a vossa autoestima e a vossa autoconfiança. A primeira delas é não se comparar com os outros. Eu sinceramente acho que o comparar-se com os outros é dos maiores responsáveis por a baixa autoestima e a baixa autoconfiança. Primeiro, muitas vezes aqui nas redes sociais, que hoje em dia é quase impossível a pessoa não se comparar com aquilo que vê nas redes sociais. E muitas vezes aquilo que vê nem sequer é real, como nós sabemos, até como um exemplo que eu trouxe no podcast passado, da Isso. minha amiga que ia de férias uma vez por ano, mas tirava várias fotografias e ao longo do ano ia postando essas fotografias, então as pessoas que viam achavam que ela estava sempre de férias. Portanto, e não é real. E muitas pessoas que nós sabemos, não é? Que muitos casais que apaixonados que tiram fotografias para meter nas redes sociais e depois se calhar nem se falam, não é? Muitas vezes aquilo que aparece nem sequer é real e a pessoa está-se a comparar com uma pessoa, com uma coisa que não existe. Eu vou falar uma coisa até comum. Uhum, Quantos de nós já não foi para uma viagem achando, porque ó, alguém falou, nossa, é um lugar maravilhoso, é incrível e não sei o quê, e a viagem é um mico. E aí a uhum, pessoa faz o quê? Tira fotos fantásticas, escolhe os melhores ângulos para falar, olha, porque ela não quer admitir que a viagem que ela está fazendo é um mico. E aí, quem olha aquelas fotos bem tiradas, bem postadas, todo mundo sorrindo, com um drink na mão, com uma uhum. praia de fundo, uma montanha, cachoeira, sei lá o quê, vai falar: nossa, que lugar bacana. Mais um que vai olhar aquela foto e vai para aquele lugar pagar mico. É mesmo, sem dúvida. E depois nós também temos pronto, a comparação com pessoas reais, digamos assim, com situações reais, com pessoas do nosso trabalho, e isto é um erro, porque nós estamos a comparar com pessoas que não pensam como nós, que têm um contexto diferente, que têm uma história de vida completamente diferente da nossa, portanto, é quase impossível nós não nos devíamos comparar a elas. A única pessoa com quem nós nos devíamos comparar é connosco mesmo, comparar a nossa evolução.
como é que nós estamos com aquilo que éramos há um ano, há 5 anos, há 10 anos. Estamos a evoluir muito bem. Se não estamos, se calhar há alguma coisa que devíamos mudar. Ah, Pois é, tem a questão da comparação, que é uma coisa que eu costumo falar para minha filha. A única comparação justa que a gente pode fazer é da gente com a gente mesmo, justamente em linha com isso que você uhum, está falando. sim, sim, sem dúvida. É assim, o que nós podemos ter é modelos. Imaginemos alguém que nós admiramos no nosso trabalho, que passou de uma função mais na base da hierarquia para uma função de direção ou de administração. Tentar perceber o que é que essa pessoa fez para chegar onde chegou, falar com ela, ah, pronto, para ter essa pessoa quase, quase como mentora. Aí, sim, mas não se comparar com essa pessoa, porque a história de vida dessa pessoa é completamente diferente, de certeza que é completamente diferente da nossa. É isso. Educação, paz, enfim, as coisas. Essa pessoa chegou num lugar em que você quer estar, mas com certeza usando caminhos diferentes. Mas ela pode te dizer quais foram as dificuldades que ela teve. E aí você tem que Exatamente, preparar para essas dificuldades para também chegar lá. exatamente. Ok, depois a segunda dica, praticar a gratidão. É extremamente importante, porque muitas vezes pessoas que têm autoestima e autoconfiança em baixo, onde é que elas focam? Naquilo que falta, naquilo que elas gostariam de ter e não têm. E nós devemos focar exatamente no contrário, naquilo que nós temos e ser gratos por aquilo que nós temos. E de certeza que há tantas coisas que nós temos que ser gratos, tantas coisas que nós temos e que outras pessoas não têm, gostariam de ter. Mas também deixar aqui só uma nota que o ser grato não quer dizer que nós devemos ficar onde estamos e não procurar progredir. É ser gratos por aquilo que temos, mas tentar sempre melhorar e tentar sempre alcançar um novo patamar. É sair do conformismo, né? Aquela questão, Exatamente. tá tudo bem, não é o tá tudo bem. Uhum, E, exatamente. nossa, que bom que eu tenho isso e a partir disso eu consigo ir mais para frente, mas ainda não está bom, que é diferente de reclamar, porque a pessoa que não é grata e só reclama, ela vai Uhum, fazer o quê? Ela vai reclamar das coisas, mas também não vai sair do lugar. A gratidão nos dá energia para dar o próximo passo, para sair do lugar. claro que sim. Queres falar sobre aquela história do universo que nos dá presentes? Acho que falaste uma vez, isso é muito interessante. A de história, desculpa, eu acho que a de história do universo. Do universo, que o universo está-nos presentes, se nós formos Ah, é gratos. verdade. Nós estávamos Uhum. conversando isso Sim, outro sim, dia sim, sobre. sim. É assim, você precisa, você recebeu alguma coisa. E aí não importa o que seja. Quando você ganha alguma coisa e você fica grato por aquilo, é como se o universo falasse assim, poxa, gostou? Vou te dar mais. Eu vou trazer como exemplo a minha filha. A minha filha é muito legal. Você dá um presente para ela, ela faz uma festa. Uhum, E não importa se o presente é, é um presente caro ou barato, e é de verdade, isso é dela. Ela fica grata por aquilo que ela recebeu e ela fica tão contente que quando você dá um presente para alguém, essa pessoa se mostra feliz por uhum. aquilo, imediatamente você tem vontade de dar um outro presente, porque você também ficou feliz com a felicidade daquela pessoa. Sim, sem E dúvida. no universo, na vida é assim. Toda vez que você reclama, você é como se você estivesse pedindo mais sofrimento. E quando você agradece, você quer mais daquilo. Você fala: Olha, vida, muito obrigado. Se tiver mais, eu também quero. Pode me dar que eu aceito. Uhum, E aí quando você percebe, você está numa situação. Veja, isso não é aquela coisa, o cara é excessivamente otimista. Não é isso. Você tem alguma coisa que talvez fosse aquilo que você estava querendo, ou não, talvez até menos do que aquilo que você estava querendo, mas você recebeu, então você não está no zero. Então, isso não é se conformar, isso é você ser grato e você se preparar para receber um pouquinho mais da próxima vez. E assim, tem gente que está esperando que a vida venha em baldes, e a vida vem em gotas. A vida, não, desculpa, a felicidade vem em gotas. Você recebe felicidade em gotas. E quando você saboreia essa gota de felicidade, você ganha duas. Daí a pouco você está ganhando 1 litro de felicidade. Mas até chegar lá, você vai ter que se acostumar a agradecer as pequenas coisas que você recebe. E quando pequenas coisas são vistas, quando você foca naquilo que você tem, aí você consegue praticar direito à gratidão. sem dúvida. É mesmo isso.
muito bem. A terceira dica, então, temos aqui, tenha atenção à postura corporal e pratica, comunicação assertiva. É assim, é importante a postura da pessoa, principalmente no trabalho, a comunicação assertiva, ou seja, eu acho que nós podíamos ter um podcast aqui só a falar nestas duas vertentes, mas eu trouxe aqui também dicas sobre cada uma destas coisas, tenho aqui apontadas aqui no meu caderno para não me esquecer. Relativamente à postura, por exemplo, manter sempre as costas direitas, dá outro ar, não é? A pessoa ter assim as costas direitas do que estar assim mais curvado. Né? Ó, Sim, exatamente. É mesmo isso. Olhar o interlocutor nos olhos, ter um aperto de mão firme. Em relação à comunicação assertiva, se uma situação vos incomodar, dizerem, não terem receio de o dizer, evitar fazer juízos de valor, focar-se nos factos. Quando alguém vos pedir alguma coisa, vocês não conseguirem fazer, tentar dar alternativas à pessoa e fazer sempre críticas construtivas. bastante Ok, coisa. sim, sim. Lá está, nós podíamos ter um podcast aqui só para falar nesta questão da comunicação e da postura, porque, porque realmente, e é muito importante para aumentar a autoestima e a autoconfiança. Ok, queres Olha, acrescentar aqui alguma coisa, Wagner? eu vou aproveitar e Nesta. vou pegar uma carona nisso que você falou. Uhum, É o seguinte, muitas vezes a questão da postura, né? Você tá falando com alguém sim, e a pessoa tá toda assim. E aí você fala, ou seja, a pessoa mesmo que ela, não, mas eu não disse nada. É o corpo fala, os olhos, exatamente. a postura fala, a forma como você se comporta, como você olha, Hum, sabe? Esse tipo de expressões não é que é para você, porque o seu corpo às vezes você tem uma frase que eu gosto muito que é assim, o pessoal fala da boca, né? Que a boca fala aquilo que o coração transborda. O corpo fala aquilo que o uhum, coração transborda. Na verdade, se aquilo que tá te incomodando, tá te perturbando, você não gosta, você não concorda, o seu corpo vai dizer. Então, é e- melhor que você o diga hum, de forma clara, de forma assertiva e não tente disfarçar. Porque quando você está com uma entrevista de emprego, numa conversa com o cônjuge, numa conversa com os pais, se você se mostra desse jeito, a comunicação não vai fluir. e a postura é tão importante que se a linguagem corporal não for congruente com a linguagem verbal, com, o que é verdadeiro, o que é considerado verdadeiro é a linguagem corporal. Sim, sim, Por isso é mesmo exatamente. muito importante, exatamente. Mesmo o tom de voz, a forma como a pessoa fala, se fala muito baixinho, se fala muito alto, tudo isso conta. Pronto, agora a Eu acho quarta que é dica. Sim, sim. fácil quando você fala com criança. Quando você fala com Uhum, criança, eu acho que isso fica muito evidente. Quando você fala principalmente com criança pequena. Porque quando a gente vai conversar com uma criança pequena, a gente tenta sorrir, a gente uhum, fala mais baixo. Você nunca chega para uma criança pequenininha, chega gritando, porque ela vai chorar. A claro. criança vai imediatamente reagir à forma como você fala. E a gente esquece dessas coisas na maioria das vezes. A criança é o melhor modelo para você praticar de como você deveria conversar com as outras pessoas para ter uma boa comunicação. Sabendo que a outra Uhum, pessoa não necessariamente entende o que você está falando. sim, é isso mesmo. Ok, a quarta dica que nós aqui temos é rodeie-se de pessoas positivas e que contribuem para o seu desenvolvimento. Assim, se nós queremos evoluir, se queremos melhorar a nossa autoestima, a nossa confiança, se queremos progredir na carreira, mas estamos rodeados de pessoas que não progridem, estão sempre a falar mal do trabalho, ou dos patrões, ou dos chefes, vai ser difícil, por muita força que nós tenhamos, vai ser difícil conseguirmos evoluir. E aliás, costuma-se dizer que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Sim, sim. Portanto, só isso diz tudo. Se nós queremos crescer, se queremos progredir, devemos rodear-nos de pessoas que nos apoiem e que sejam um exemplo. É, eu acho que eu vou até pegar uma fala sua, as pessoas quem você admira que podem ser seu Uhum, mentor, se rodeie dessas pessoas, esteja num círculo destas pessoas. Uma coisa que eu já ouvi uma vez é assim,
Se você está sentado numa mesa onde você é a pessoa mais inteligente, você está no lugar errado. Uhum, Porque, assim, você pode ensinar coisas às outras pessoas, mas isso não vai fazer você crescer. Você precisa estar num lugar onde você consiga absorver o conhecimento, onde você consiga absorver comportamentos de outras pessoas que estão melhor posicionadas que você. Veja, eu não estou dizendo melhor que você, estou dizendo que estão uhum, melhor posicionadas. Então, quantas vezes a gente já não viu pessoas que você fala, cara, mas esse sujeito ele não sabe nada e está numa posição melhor que a sua. Muitas vezes, a pessoa que te lidera ou que é seu chefe, ele tem um conhecimento menor que o teu. Mas ele é o seu superior hierárquico. Por uhum. que será? Por que você não senta com ele e vê o que que essa pessoa fez, imaginando que essa pessoa tenha conseguido chegar lá de uma forma lícita, sem puxar o tapete de ninguém? Então, o que que será que essa pessoa fez? Como que será que essa pessoa se comporta? Ou o que que eu estou fazendo de errado para que eu também não esteja na mesma posição? Veja, não é substituir a pessoa, mas estar numa posição equivalente. Sim, sim, sem dúvida. Sim, rodearmos de pessoas que nos possam levar para outro patamar é importante. E depois também há aqui uma questão que agora que falaste aqui, lembrei-me aqui de uma situação. Muitas pessoas só estão com aquelas pessoas que têm a mesma opinião que nós. Por exemplo, nós estamos a falar de um assunto, só nos rodeamos de pessoas que têm a mesma opinião e nunca nos rodeamos de pessoas que têm opinião diferente para tentar perceber porque é que essas pessoas pensam assim. Já reparaste nisso, Wagner? Pois é, e você sabe que eu vou entrar agora no assunto meio controverso, que é a questão da política no Brasil. A gente teve a questão da polaridade, né? Uhum, Pessoas que pensam que têm o mesmo pensamento de direita, pessoas que têm o mesmo pensamento de esquerda. E aí você tem o mesmo fato, o pessoal de direita falando que o pessoal de esquerda é isso. O mesmo, exatamente o mesmo fato. Aí o pessoal de uhum, esquerda falando que o pessoal de direita é aquilo. Veja, quando você está rodeado de pessoas que têm a mesma opinião que a sua, a única coisa que acontece é a sua opinião sobre aquilo só ficar mais forte. Mas você não consegue, enxergar o outro lado, porque, veja, nós estamos falando de brasileiros, trabalhadores, em sua grande esmagadora maioria, honestos, uhum, pais de famílias, mães de famílias, estudantes, enfim. Pessoas que constroem essa nação, assim como também tem em outras nações, como tem em Portugal, enfim. Mas as pessoas tomam partido de direita e de esquerda, têm uma opinião desta ou daquela, e não querem ouvir mais o outro lado. E é o outro lado que tem o uhum, contraditório, é o outro lado que vai fazer, que vai reforçar ou vai corrigir algumas coisas da sua opinião. Veja, eu não estou dizendo de mudar de opinião e nem de uhum. mudar de lado. Eu estou falando de enxergar coisas que você não vê e que o outro está enxergando. Porque assim, eu estou olhando para você, Marlene, do outro, eu estou aqui, estou no Brasil olhando para você. E eu consigo ver detalhes no seu rosto que você não vê. Você está olhando para mim, enxergando detalhes no meu rosto que eu não vejo. Se eu falar, Marlene, tem isso no seu rosto, porque eu estou vendo, você imagina, não tem, porque eu já falei com a minha mãe que está aqui, que tem a mesma opinião que a minha, com meu pai, com meu irmão, com meu. Então, ou seja, eu me fechei e não vou ter o meu crescimento pessoal. Isto serve para a vida e serve para a carreira, principalmente para a carreira. Sim, exatamente, exatamente. Sim, principalmente na carreira, se nós temos uma opinião sobre um projeto, alguma coisa, e vem outra pessoa com uma opinião diferente e nós cortamos logo, não, devemos ouvir outra pessoa. Então, mas fala mais sobre isso, porque é que achas que isto devia ser de outra forma? Se calhar até se pode chegar aqui a um entendimento, e se calhar o projeto pode ser muito melhor que aquilo que inicialmente nós estávamos a prever. É enriquecedor ouvirmos outras opiniões, sem dúvida nenhuma. Mesmo quando a opinião dessa pessoa mostra pontos e que você já corrigiu. Que ela tá falando, Uhum, mas isso pode dar errado assim, assim. Você fala, caramba, olha, eu já tinha pensado nisso e já corrigi isso no projeto. Ou às vezes ela traz um ponto e que você não tinha visto ainda, traz um ponto que seria o seu ponto cego. E quando as exatamente, outras pessoas que pensam exatamente como a gente têm os mesmos pontos cegos, então elas não vão conseguir enxergar as coisas que nós não estamos enxergando. exatamente, sem dúvida.
Ok, vamos então para a última dica, que é celebre sempre as suas conquistas. Isto é muito importante. Muitas vezes, quando as pessoas têm um objetivo, por exemplo, nós no coaching ajudamos a pessoa a ir do ponto A para o ponto B, muitas vezes as pessoas pensam que só devem celebrar quando chegarem ao ponto B, quando chegarem ao seu objetivo final. E não deve ser assim, porque muitas vezes o objetivo final ainda está longe. Entre o ponto A e o ponto B há pontinhos, e sempre que chegamos a um desses pontinhos, devemos celebrar, para que o nosso cérebro perceba que estamos no bom caminho e que queira chegar à próxima etapa. E o festejar, não estamos a dizer fazer aqui uma festa e convidar muitos amigos. Muitas vezes o festejar é fazer alguma coisa que a pessoa goste, que já não faça há muito tempo, uma coisa que lhe dê prazer. Olha, eu vou usar como exemplo a questão da escalada para o Everest. Veja, eu não entendo de escalada para o Everest. Aliás, eu acho muito interessante quem consegue chegar tão longe. Mas, assim, o objetivo de você, da hora que a pessoa sai do topo, ele sabe qual é o destino final dele. Mas entre cada um desses destinos finais, entre o destino inicial e o final, entre o ponto A e o ponto B, Uhum. existem paradas que ele sabe que ele vai fazer durante a subida na montanha. Onde ele vai fazer o acampamento, onde ele vai parar para descansar, onde eles vão parar para fazer refeição, esse tipo de coisa. E cada ponto que ele consegue chegar lá, ele tem que olhar e falar assim: caramba, olha como eu já me distanciei da base, olha quanto eu já me distanciei do início da minha caminhada, e muita gente só fica olhando para o final e desiste, porque ainda está muito longe. É Então, questão. existem. Uhum. Desculpa. Desculpa, a gente está se cortando. Essa é a questão de fazer as coisas ao vivo, né? Sem cortes. Sim. Como a gente olha só para cima e não olha para fazer aquilo que você já falou. Não se compare com os outros, se compare com você mesmo. Se você compara a sua caminhada da onde você está para onde você já saiu, você tem que celebrar. Se você quer emagrecer 30 quilos e você emagreceu 5 quilos, você não tem mais que emagrecer 30, são 25, porque você já evoluiu. Claro. Se você precisa chegar a fazer uma caminhada, para qualquer motivo, você precisa treinar para uma maratona e ontem você corria 500 metros e hoje você está correndo 1 quilômetro, você não chegou aos 42, mas você já dobrou a quantidade de metros que você caminhava. Comemora, celebra. Claro. É a questão de não olharmos para aquilo que falta para chegar ao ponto A, é olharmos para aquilo que já fiz, para chegar ao ponto B, é olharmos para aquilo que já fizemos, que já nos Isso, distanciou do ponto A. É essa a questão. exatamente. Ó, Eu acho que aí a gente consegue juntar tudo. Quando você olha para o seu ponto, a linha, vamos dizer assim, uhum. o primeiro breakpoint ali em algum lugar, você fala: Nossa, eu já estou distante. O que você está fazendo? Você está se comparando com você mesmo. Nesse momento, você agradece por ter chegado até lá. Uhum. Você celebra, entendeu? Você está rodeado de pessoas que te ajudam e você vai conseguir dar mais um passo. E aí você faz tudo de novo, você fala assim: Nossa, como eu já melhorei, enfim, isso vai te levar até lá em cima, porque você não vai ter andado, você quer andar 42 quilômetros, você hoje corre 500 metros, amanhã você está correndo 1 quilômetro, você não tem mais que correr 42 quilômetros, 41 agora. 38, 37, 2, 5, já passei. Então, é isso que as pessoas precisam entender. É aquilo que você já falou. É olhar o que você tem e não quanto falta. É isso mesmo. Muito bem. A conversa está muito boa, Wagner, mas vamos ter que acabar, porque já nos estamos aqui a exceder um bocadinho em relação ao tempo. Queres-nos dizer o que é que vamos falar no próximo episódio? Eu vou falar uma coisa que é um assunto que eu gosto muito, que é liderança feminina. Hum. Outro dia eu estava conversando com uma moça, eu falei para ela assim: eu não entendo. Eu não entendo. Por que vocês acreditam realmente que vocês não podem liderar e que vocês precisam de um homem para liderar? A mulher lidera muito bem. E eu vou dar como exemplo a síndica do prédio. Ela foi eleita, claro, meu voto, inclusive, e ela está fazendo muita diferença. E é uma mulher, a gente tinha um homem, tudo bem, veja, eu não tenho nada contra homens, eu sou homem, sou casado, e não tenho problema nenhum com isso.
mas a sensibilidade, vocês precisam lembrar do seguinte: no próximo episódio nós vamos falar sobre liderança feminina, senão eu vou começar a falar sobre o tema. Então, Pois, não aguarde o podem próximo perder. episódio. Ok. E se gostaram deste episódio, subscrevam o nosso podcast, encaminhem este episódio para alguém que vocês achem que precisa e muito obrigada pela vossa, por estarem connosco. E até ao próximo episódio. Esperamos vocês no próximo episódio, em que a gente vai falar sobre liderança feminina. Não podem perder. Até ao próximo episódio. Obrigada.